Você começa, vai lá. Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Hoje é o nosso primeiro dia, né, do nosso Hiperdia, que é um projeto que a gente está fazendo pela Lumes. Para quem não conhece, é uma liga acadêmica da Unila, né, que de Foz do Iguaçu. E é um trabalho que a gente está fazendo para pessoas idosas e com doenças crônicas, né, daí diabetes, hipertensão. E eu espero que vocês tirem muito aproveito mesmo, que a gente está fazendo com muito carinho para vocês. Esse mês a gente vai estar falando sobre hipertensão e o João vai apresentar para a gente hoje a nossa palestrante. Obrigado, Larissa. Mais uma vez, uma boa noite para todos. Muito obrigado por você ter aceito o convite de participar aqui com a Lumes. Seu convite foi feito pelo WhatsApp ou pelo Instagram. A gente está muito feliz que você está participando hoje aqui com a gente. Esse projeto a gente vem desenvolvendo há alguns meses na Liga e a gente está muito feliz dele estar sendo agora colocado em prática. Esse mês a gente vai focar no tema do exercício físico. Então, uma vez por semana, a gente vai ter uma palestrante aqui que vai falar sobre um dos pontos do exercício físico. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui a Luana. Ela é fisioterapeuta, ela se formou na Universidade Federal do Paraná, em 2014, e atualmente ela está concluindo a residência em Medicina da Família pela Unila, também aqui em Foz do Iguaçu. A gente está muito feliz de recebê-la, ela vai trabalhar alguns aspectos sobre dor, sobre alguns mitos também sobre o exercício físico, para que você possa começar a desenvolver o hábito de fazer atividade física, que é tão bom para a nossa saúde. Luana, a gente está muito feliz de te receber, e agora os momentos que se seguem com você. Boa noite, obrigada pelo convite. Eu espero que esse momento que a gente tenha de conversa seja bem proveitoso. Eu sei que podem surgir muitas dúvidas, principalmente dúvidas bem particulares e bem pessoais. Se possível, essas dúvidas eu posso responder, se não der tempo para a gente responder aqui na live, não tem problema, eu posso responder a todos depois de uma forma mais individual, no privado, tá? Não tem problema quanto a isso. Como foi falado, eu separei um momento para a gente falar sobre exercício físico, para a gente falar sobre dor, que é muito comum, né? Então, eu trouxe alguns temas, assim, para a gente falar principalmente sobre alguns mitos, para a gente desvendar alguns mitos que sempre são falados, sempre são passados adiante e que muitas vezes nos impedem de fazer algum tipo de atividade física. Ou algumas curiosidades também que cercam esse mundo da atividade física, da terceira idade, tá bom? Eu, quando fiz o vídeo para convidar todos a participarem desse momento, eu lancei uma perguntinha, né? Que às vezes eu ouço, né? Alguns pacientes repetem isso também, que eles perguntam se é verdade, né? Que o músculo ele tende a sumir, a desaparecer, a gente perder músculo conforme a gente vai envelhecendo, né? Se isso é um mito ou se isso realmente é verdade. Bom, infelizmente isso é verdade, né? Conforme a gente vai envelhecendo, a gente tem uma tendência, né, a perder a nossa massa muscular, não só a massa muscular, como massa óssea, como colágeno, enfim, naturalmente a tendência do nosso corpo é que a fisiologia dele vá sendo um pouquinho mais lenta e a gente vai perdendo esses componentes. Porém, isso não é para nos assustar, muito pelo contrário, né? Isso é uma coisa natural, a gente vai ter essa perda, né? Mas lógico que a gente pode e principalmente a gente deve fazer alguma coisa para a gente ou frear isso e tentar que essa perda seja cada vez menor, que ela seja mais pausada e que a gente sinta isso mais distante possível, com maior com o passar do tempo, a gente veja isso só muito para frente, né? Então, como que a gente vai fazer
para a gente ter uma perda de massa muscular, massa óssea também, enfim, de uma forma menor. Principalmente falando de massa muscular, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar esse músculo para trabalhar. Então a gente tem que exigir dele, a gente tem que dar estímulo para essa musculatura. Então a gente praticar alguma atividade física. Eu não vou falar especificamente de algum tipo de atividade física, porque o que acontece? Claro que cada um tem a sua particularidade. Às vezes a gente pode ter alguma pessoa que tem alguma queixa de algum problema no joelho, algum problema na coluna, enfim. Essas particularidades, elas sempre têm que ser respeitadas e ser vistas, né? Então, às vezes, algumas atividades, elas não podem ser feitas por essas pessoas, mas a gente sempre tem alguma atividade que a gente pode adequar para todos, tá? Então, conforme a necessidade, a gente adequa e a gente escolhe também alguma atividade que nos dê algum tipo de prazer, né? Porque não adianta também a gente apenas fazer essa atividade ou esse exercício por obrigação, que isso se torna uma coisa maçante e muito difícil de executar. Então, existem inúmeras atividades que a gente pode fazer, escolher, e se a gente não sabe se gosta ou não, ou se vai gostar, por que não experimentar várias atividades, né? Então, a gente pode experimentar algum tipo de dança, uma natação, academia, musculação, uma caminhada ao ar livre. Então, experimentar vários tipos de atividade e se adequar em alguma que a gente goste mais de fazer. Essa também é uma dica muito importante, porque muitas vezes não adianta a gente fazer por fazer, né? Esse era um dos temas que eu já tinha conversado nesse vídeo de convite, né? Então, se a gente perde essa musculatura, então, infelizmente, a gente perde, mas a gente sabe que isso não precisa ser algo cravado, que isso vai acontecer e que isso aconteça de uma forma assim tão grande, tão acentuada. Então, para a gente diminuir isso, atividade física, tá? Daí eu selecionei algumas outras questões para a gente falar também, e uma delas que, na minha opinião, é uma das campeãs que eu recebo, assim, que eu ouço muito em consultório, é a seguinte, e depois vocês vão dizer para mim se vocês concordam. Chegar à terceira idade é o mesmo que ter algum tipo de doença. Por que essa pergunta? Porque sempre eu ouço o meu paciente falar assim, Dona Fulana, tudo bem com a senhora? Ai, minha filha, não tá tudo bem. Dor aqui, uma dor ali, uma dor lá. Mas é normal, né? A gente já tá velho, é a idade mesmo. Com a idade é assim mesmo. Vem essas dores, vem todas essas coisas, né? Então é o que eu mais escuto, é o campeão. É os pacientes falarem que estão com alguma dor ou que estão assim por causa da idade, né? Porque é normal, é natural. Eu envelheci, então é natural que eu sinta dor. E, gente, esse sim é um grande mito. Por quê? Porque que o envelhecimento ele tem que estar atrelado à dor, à doença, ao desconforto, né? Não, ele não tem que estar atrelado. O que acontece? Muitas vezes a gente tem, lógico, algumas patologias algumas doenças que elas vêm com o decorrer da idade e às vezes não tem nada que a gente possa fazer, elas vão acontecer. Mas existem outras que, se nós tomarmos algumas atitudes, elas não vão acontecer ou vão acontecer de uma forma leve. Mas, então, o que a gente pode fazer? Se a gente tem alguma doença ou alguma patologia, vamos pegar um exemplo. Um problema na coluna, então uma lombalgia. Então, um paciente idoso que tem a lombalgia. O que acontece? A lombalgia é uma doença crônica, então a gente não vai ter uma cura dessa patologia, né? Mas a gente não precisa que esse paciente
jovem ou idoso, né, que ele sofra e que ele chegue a ter que conviver com essa dor, porque muitos pacientes acabam acostumando e tendo que conviver com aquela dor e vão levando a vida assim, né? Por que que a gente não precisa conviver com a dor e por que que a gente não precisa atrelar a idade com alguma doença? Porque, primeiro, que a gente pode prevenir isso, que é o melhor que a gente poderia fazer, né? Então, vamos supor a lombalgia, né, a dor na coluna, ela pode, né, acontecer devido a vários fatores que essa pessoa fez ao longo da vida. Então, má postura, então a gente às vezes exige demais da nossa coluna sem que ela esteja preparada para isso, então ela não está forte o suficiente para tudo aquilo que a gente está exigindo dela. Então, às vezes, movimentos repetitivos que a gente fez aí ao longo da vida, são coisas que a gente, às vezes, não, algumas a gente não pode evitar, mas tem outras que, além da gente poder evitar, a gente pode melhorar algumas coisas que estão relacionadas a isso. Com o quê? Com atividade física, com orientação, né? Principalmente com orientação. Como assim orientação? Por exemplo, relacionada à postura. Tem algumas posturas que a gente traz ao longo da nossa vida inteira, que às vezes a gente chega na nossa terceira idade e ainda assim continua fazendo a mesma postura errada, que às vezes uma pequena orientação, uma pequena correção, você muda esse hábito, você tirando ele, às vezes é ela que está causando ali a tua dor, ou está agudizando a tua dor, está deixando ela mais forte naquele momento, né? Então, orientações sobre posturas, principalmente atividades que podem ser feitas por essa pessoa para estar fazendo um fortalecimento necessário para esse conjunto dessa musculatura que, se fortalecida, não vai estar causando a dor, né? Então, a gente não precisa atrelar, associar o envelhecimento com a dor ou com algum tipo de doença. Claro que, igual eu falei, algumas doenças vão ser inevitáveis, podem ser inevitáveis, mas outras, e a grande maioria, a gente pode evitar com os nossos hábitos e principalmente com as nossas escolhas. Porque eu acredito que tudo que a gente vai fazer, né, e tudo que a gente vai ver lá na frente, é tudo reflexo do que a gente escolheu e do que a gente fez ao longo da nossa vida. E eu já vou pegar de gancho, né, com a próxima pergunta que eu vou falar se é mito ou verdade. Então, eu coloquei aqui. Se você não fez exercício físico quando você era novo, não adianta começar quando você é idoso. Se isso é mito ou se é verdade. Então, lógico que é um mito, né, que não tem nem o que a gente falar sobre isso, não tem nem como falar que isso poderia ser verdade. Se eu não fiz atividade física ao longo da minha vida, agora eu, como idoso, não devo fazer? Claro que não, você deve fazer, você pode e deve fazer atividade física, né? Então, se ao longo da sua vida você não optou por uma vida ativa, uma vida com exercícios físicos, você pode sim iniciar uma atividade física. O que acontece? Nesse período da vida, a gente só precisa realmente, às vezes, tomar alguns cuidados, ter algumas orientações, principalmente, né, de algum profissional que saiba todo o teu quadro clínico, né? Então, saiba se você tem alguma patologia, já uma diabetes, uma pressão alta, algum problema de coluna, uma osteoporose, uma artrite, enfim, principalmente de algum profissional que conheça essas patologias e saiba o que você pode e o que você não pode fazer, tá? Mas fora isso, você pode, deve, com certeza, não existe um momento certo para você começar. Se você não começou ontem, você pode começar hoje, tá? Então, nunca vai ser tarde. Em nada na sua vida, né? Se você tem 50, 60, 70, 80 anos e você decide hoje começar uma faculdade, não é tarde, é o momento certo. Se você decidiu agora, agora é o momento certo.
no momento certo. Então, com a atividade física é a mesma coisa. Se você não começou ontem, a gente pode começar hoje, né? Então, não existe, não fiz, agora já é tarde demais para mim começar a fazer. O importante é fazer, não importa o momento, tá? Então, inicie uma atividade física. Se você não fez ao longo da vida, não é tarde para você iniciar, tá? Uma outra pergunta também que é muito frequente é a seguinte: quem sofre de dores nas costas não deve se exercitar. Isso é mito ou é verdade? Na verdade, aqui ela é verdade em partes. Por exemplo, nós temos dois momentos da dor nas costas, né? Nós temos um momento, por exemplo, que a gente chama de momento agudo, então, ou de um início de uma inflamação aí na coluna, ou aquela pessoa que já tem um problema na coluna, que vem ao longo do tempo, e em certos momentos ela tá com aquela dor mais forte, aquela dor aguda que a gente fala. Quando a gente tá, né, nesse momento de dor aguda, a gente às vezes deve evitar alguns exercícios, né? Se você tem alguma orientação, que você já faz a prática de atividade física, você sabe qual momento você não deve fazer e você sabe qual momento que você pode fazer. Então, às vezes, nesse período de dor na coluna mais aguda, você evita alguns exercícios, não são todos os exercícios. Por isso que sempre a gente precisa de algum tipo de orientação. Fora o momento dessa dor aguda, você não só pode, como deve praticar atividade física. Só que, claro, dependendo do motivo que te leva a ter essa dor nas costas, né, você vai ter que selecionar uma atividade física, né? Então, podem ter vários motivos que estão causando essa tua dor na coluna. Vamos supor que você tenha um famoso bico de papagaio, uma hérnia de disco. Então, esse paciente com hérnia de disco, ele vai ter algumas limitações, né? A gente vai pedir para evitar que algumas atividades sejam feitas, né? Um exemplo, corrida. Pacientes com hérnia de disco, a gente, a não ser que seja um corredor que a gente não consiga, que a gente só amarrando ele que ele não quer parar de correr. Mas se você não for um corredor, um atleta, corrida é uma atividade física que a gente pede para o paciente com hérnia de disco não fazer. A gente sempre recomenda para pacientes, principalmente aqueles pacientes que são sedentários ou praticam pouca atividade física, que a atividade mais recomendada seriam aquelas atividades com baixo impacto. Então, uma hidroginástica, pilates. Pilates, então, é uma atividade que ela de todas as atividades, eu acho a atividade mais completa que a gente consegue. Por exemplo, na hidroginástica a gente não consegue trabalhar tão bem no alongamento. No Pilates a gente consegue trabalhar de uma forma bem global e bem vasta, alongamento, fortalecimento, equilíbrio. A gente trabalha uma musculatura bem profunda, musculatura abdominal, coisas que talvez na hidroginástica a gente não consiga trabalhar. Mas vai também do gosto. Se você gosta de praticar hidroginástica, melhor você fazer hidroginástica do que não fazer nenhum tipo de atividade física, né? Então, quem tem dor nas costas deve sim praticar atividade física, claro que com orientação, e como eu falei, verificando o que causa essa dor na coluna, vendo se a gente precisa limitar algum tipo de atividade nesse caso, né? Mas sim, pratique atividade física, tá? E também respeitando esses períodos de dor mais aguda, tá? Esses períodos que você tem essa dor mais intensa, tá bom? Mas em algum caso mais específicos, né, mais particulares, a gente pode conversar a respeito desses casos. Mas de uma forma geral, deve-se praticar atividade física sim. A gente necessita o fortalecimento dessa musculatura mais profunda, dessa musculatura que faz a estabilização da coluna, né? Musculatura de abdômen também, tá bom? Eu separei mais uma perguntinha aqui.
que seria o seguinte: o envelhecimento ele traz limitações físicas. Isso é mito ou é verdade? Na verdade, é um mito. Porém, é um mito, mas é uma realidade. A gente consegue perceber que muitos idosos, eles apresentam uma grande limitação física, né? Só que o que causou essa limitação física não é o envelhecimento, e sim a inatividade. Ou seja, ao longo dessa vida, desses anos, esse paciente, né, essa pessoa, ela não praticou nenhum tipo de atividade física e, principalmente, não fez alongamentos, o corpo ficou a maior parte do tempo sem se movimentar, sem se alongar, sem praticar algum tipo de atividade, e essa inatividade é que vem causando essas limitações, e não a idade. Bom, então, que fique claro que, junto com a... olha quem está querendo participar também. Então, não a idade é o que vai causar essas limitações físicas, e sim essa pessoa não praticar algumas atividades, né, alguma atividade ao longo da vida, tá? Vamos ver o que mais que eu separei aqui. Aqui ainda sobre essa limitação, né, um teste que eu queria que vocês fizessem depois, para a gente ver tanto os jovens quanto as pessoas idosas, para que a gente confirme que não é a idade que causa essa limitação física, e é sim a inatividade. Quando vocês tiverem um tempinho, ou agora mesmo, fiquem de pé e, sem dobrar os joelhos, tentem alcançar as mãos, ou pelo menos as pontas dos dedos, ao chão, tá? Veja até onde vocês conseguem ir. Se você não pratica nenhum tipo de atividade, né? Porque normalmente quando a gente pratica alguma atividade, a gente acaba se alongando, né? Enfim, ou tem pessoas que já têm na sua rotina um alongamento mais ativo, né? Essa pessoa, como já pratica atividade, faz esses alongamentos, ela vai ter uma flexibilidade muito maior e vai conseguir chegar mais próximo possível ao chão. Agora, se a gente é inativo, né? Tanto nós jovens quanto as pessoas mais velhas, sim, elas vão ter uma maior dificuldade para encostar essa mão no chão. Então, não quer dizer que é a idade que causou essa limitação de movimento que não deixa você chegar ao chão, e sim a falta de atividade física, a falta de alongamento, a nossa inatividade que vai causar isso. Eu vi que teve uma pergunta aqui, deixa eu só eu me localizar aonde que eu acho ela aqui. Luana, o que você recomenda no caso das pessoas com fibromialgia para fazer atividade física, sabendo que eles sofrem bastante de dor articular e muscular? Vamos lá. Fibromialgia é uma questão, assim, bem complexa. Por quê? Pacientes que sofrem de fibromialgia, eles têm esses sensores de dor muito mais alterados do que nós, que não temos nenhum tipo de patologia. Então, a dor no paciente com fibromialgia, ela é muito maior e ela é distribuída por todo o corpo. Então, a gente tem um paciente poliqueixoso com muitas dores articulares, isso também já dificulta a atividade física. O que a gente recomenda para um paciente com fibromialgia? O paciente com fibromialgia, ele tem que ter um tratamento multidisciplinar. Ele precisa de uma equipe que esteja trabalhando com ele. Por quê? A gente precisa tratar tanto com o médico para passar a questão de medicamentos, a gente precisa passar ou com o fisioterapeuta ou com o educador físico para que seja feita atividade física,
principalmente atividade física de baixo impacto. Atividade física, uma hidroginástica, que é com uma água aquecida, é ótimo para paciente com fibromialgia. Então, a água aquecida ajuda bastante na questão do relaxamento muscular, no alívio da dor e, consequentemente, esse paciente conseguir fazer um exercício de uma forma mais ampla e com menos dor possível, tá? Então, a hidroginástica é bem recomendada para esses pacientes. O Pilates também é muito recomendado para o paciente com fibromialgia, porque são exercícios mais lentos, são exercícios que envolvem a respiração, então, exercícios que não têm impacto, então também são bem recomendados para o paciente com fibromialgia. Para esses pacientes também, além da atividade física, é recomendado a acupuntura ou auriculoterapia para a gente tentar controlar esses níveis de dor, né? E esse paciente com fibromialgia, a gente tem que avaliar se esse paciente apresenta quadros de depressão, ansiedade, tá? Porque a depressão e a ansiedade, elas também provocam, aumentam e muito o nível de dor, tá? Então, às vezes, a gente também tem que associar a psicoterapia para esse paciente, né? Porque os níveis de dor dele vão estar muito mais alterados, muito mais exacerbados se esse paciente estiver apresentando o quadro de depressão ou ansiedade também. Então, é um paciente que a gente não consegue tratar sozinho. Médico não trata paciente de fibromialgia sozinho, fisioterapeuta não trata paciente de fibromialgia sozinho, então a gente precisa de uma equipe para realmente avaliar quais vão ser as necessidades dele e daí adequar uma terapia melhor para ele, tá? Então, é um paciente que precisa de uma equipe multi trabalhando para melhorar a qualidade de vida dele. Tem mais alguma pergunta de vocês? Tenho artrose da patela e para mim andar de bicicleta me faz muito bem. Outra atividade é a caminhada. Estou fazendo certo? Então, na verdade, está fazendo super certo. O que acontece? Artrose, então, um desgaste ali da articulação do joelho, a gente também tem que evitar exercícios de impacto. A bicicleta é perfeito, por quê? Além de não ter impacto, a gente está fortalecendo ali a musculatura, né, ao redor da articulação do joelho, a musculatura da coxa. Então, a gente tem que fazer um fortalecimento dessa região. Agora, se você faz a bicicleta, se você consegue fazer a caminhada, porque pacientes, às vezes, com artrose não conseguem fazer caminhada, se você consegue fazer caminhada, ótimo. O que você pode fazer também, né, se puder, né? Porque existem N fatores que a gente tem que avaliar também para a gente poder passar um exercício para um paciente. Por exemplo, não adianta eu recomendar para um paciente fazer uma hidroginástica, fazer um pilates, se ele não tem condição financeira para isso, né? Não adianta também, às vezes, eu orientar para esse paciente que tem artrose no joelho, fazer uma academia se ele não tiver condição financeira para isso, tá? Então, a gente também tem que adequar todas essas condições ao paciente. Se o paciente tem condição, e nesse caso, você consegue fazer a bicicleta, você consegue fazer caminhada sem ter dor, eu indico também que você faça uma musculação, faça academia, e informe o teu profissional que você tem esse problema, porque daí tem alguns exercícios específicos que você tem que evitar, né? Para não ter, para você não irritar essa articulação, mas quanto mais fortalecido tiver a musculatura ao redor do teu joelho, melhor vai ser para você, menos dor você vai ter e menos desgaste você vai ter. Você vai prolongar o teu tempo de vida aí da tua articulação do joelho. Então, está super correto, mas se você conseguir colocar junto uma musculação, ótimo. Se agora, um paciente que não consiga fazer a caminhada e possa fazer ou pilates ou hidroginástica, super indicado também, tá? Agora, vamos supor que você faça bicicleta, faça caminhada e não tenha recurso financeiro para fazer uma academia. Então, hoje em dia a gente tem muitos profissionais super habilitados que postam vídeos, enfim, de exercícios para fortalecimento em casos específicos, como esse de artrose do joelho. Faça exercícios em casa mesmo, com pezinho, com algum elástico,
porque o fortalecimento dessa musculatura vai ajudar bastante também a proteger essa tua articulação. Mais alguma pergunta, pessoal? Luana, como a atividade física pode me ajudar sendo hipertenso? Então, o hipertenso é um caso que a gente tem que avaliar principalmente. Aí a gente tem que trabalhar junto com o médico, porque essa sua hipertensão, ela não pode, de forma nenhuma, estar descompensada para você praticar atividade física, tá? Começa por aí. Se você tem uma hipertensão que está descompensada, ou que por algum motivo você não quer tomar medicação, né? Enfim, você não queira tomar medicação e a tua hipertensão está descompensada, não é recomendado que você faça atividade física nesse momento. A gente tem que trabalhar com esse paciente, principalmente numa educação em saúde, para que ele para que ele consiga, né, administrar essa medicação, tomar essa medicação de forma correta e para que essa hipertensão ela fique controlada, tá? Para a gente poder iniciar a atividade física. Então, primeiro passo, controlar a hipertensão. Segundo passo, daí a gente coloca a atividade física. Colocando a atividade física, como que a gente vai fazer? Inicialmente, a gente tem que controlar durante a atividade física como que vão estar esses níveis dessa pressão desse paciente. Então, durante a atividade física, a gente controla, vamos ferir a pressão antes de iniciar a atividade física, durante a atividade física e após a atividade física. O que esse paciente com hipertensão ele tem que fazer? Para esse paciente, diferente dos outros que eu falei da hidroginástica, do pilates, para esse paciente a gente já vai entrar com outro tipo de atividade física. A gente já vai entrar com uma atividade mais aeróbica. O que seria? Uma caminhada, poderia ser até uma caminhada um pouquinho mais acelerada, dependendo do nível da hipertensão ou do tanto que esse paciente já faz alguma atividade física. Então, caminhada, bicicleta também, esteira. Então, a gente vai entrar com outras atividades físicas. Por quê? Porque nesse paciente a gente já quer um condicionamento mais cardiovascular dele. Então, para esse condicionamento cardiovascular, a gente precisa de exercícios aeróbicos. Mas, para isso tudo, a gente já tem que ver o contexto inteiro. Então, medicação, controle da hipertensão e como esse paciente vai responder durante a atividade física, tá? Mas, na hipertensão, a gente entra com outro tipo de atividade física, tá? Mas, também, fora a atividade aeróbica, a gente pode e deve também entrar com atividade como musculação, enfim, que também vai gerar uma resposta positiva para esse paciente que tem hipertensão. Mais alguma pergunta? O que acontece no meu corpo quando faço atividade física? Eu sou diabético e hipertenso, mas sou controlado. Bom, o que acontece com o teu corpo quando você faz atividade física? Vamos falar, então, especificamente, então, da tua diabetes. Falei um pouquinho da hipertensão, vamos falar, então, da diabetes. O que acontece com o teu corpo? Você, então, é um paciente controlado, mas vamos falar de um paciente descompensado, tá? Então, que ele tá com uma glicose elevada e que já tá usando medicação, não tá aderindo muito bem à dieta, porque isso a gente sabe que é bem difícil do paciente aderir às dietas. O que a gente vai orientar para esse paciente? Atividade física. Por quê? Vamos pensar da seguinte forma. Você fez, vamos falar assim de uma forma bem popular para vocês entenderem, né? Você fritou, sei lá, uma coisa de porco, sobrou aquela resto de gordura, no outro dia virou aquela banha, né? O que você vai fazer para aquela banha se dissolver, para você tirar ela dali? Você vai esquentar ela no fogão, né? Você esquenta ela no fogão, ela volta à forma líquida e a gente consegue lavar ela de uma forma mais fácil. Por que eu fiz essa comparação da gordura com esquentando ela no fogão? Quando o nosso corpo seria então a panela e a gordura seria a gordura acumulada no nosso corpo mesmo. Então, essa gordura, ela pode ser proveniente da nossa dieta, tanto de carne gordurosa, quanto de massas, quanto de açúcar, enfim, da nossa dieta, de tudo que a gente se alimenta, ele vai estar estocado, aquilo que a gente não gasta, que a gente não consome nas nossas atividades do dia a dia, elas vão ficar estocadas no corpo.
Agora, quando a gente faz uma atividade física, qualquer atividade física que seja, musculação, uma atividade aeróbica, uma hidroginástica, um pilates, enfim, qualquer atividade física, a gente vai estar aquecendo o nosso corpo e queimando essa gordura. O nosso corpo, ele não precisa ter essa gordura estocada, né? Então, aquele paciente que é diabético, que por algum motivo está descompensado, que a medicação ele já está num nível alto de medicação, não consegue, por N fatores, né, aderir à dieta, porque é difícil dele aderir à dieta, porque ele não consegue, não tem acesso a alguma outra alimentação, só tem acesso a maior parte do seu alimento é carboidrato. Então, o que a gente coloca? Exercício físico. Então, para que ele gaste. Então, o nosso corpo ele vai queimar essa reserva que tem no nosso corpo que a gente não precisa. Então, o corpo ele vai metabolizar isso tudo, vai derreter essa gordura. Então, a gente não precisa desse estoque de gordura, esse estoque de açúcar, de glicose. Então, o nosso corpo, quando a gente está fazendo exercício físico, ele vai estar queimando isso e mandando isso embora, que é o que a gente não precisa, né? Então, a gente não precisa desse estoque, a gente faz o exercício físico e manda esse estoque embora, que é o que é desnecessário, não precisaria estar ali, né? Boa noite, Luana. Para problemas de coluna, princípio de hérnia de disco, qual atividade recomenda? Então, como eu falei ali, se for uma hérnia de disco, atividades que tenham impacto, a gente não recomenda, tá? Então, qual seriam essas atividades que tenham impacto? Corrida, se você for fazer uma caminhada e for numa estrada muito irregular, com muitos buracos, muito desnível, também evitar esse tipo de caminhada, tá? Por exemplo, mulheres, jumping, step, zumba, nem pensar em mulheres que tenham hérnia de disco, tá? Então, atividades com impacto, nem pensar para problemas na coluna, principalmente problemas que sejam hérnia de disco. O que a gente vai recomendar? Atividades que elas tenham alongamento e fortalecimento, porque a gente precisa alongar algumas estruturas e fortalecer outras. A gente precisa fortalecer principalmente a parte de abdômen, então exercícios que fortaleçam o seu abdômen, exercícios que fortaleçam a musculatura da coluna, os paravertebrais. Então, o exercício perfeito é o Pilates, tá? O exercício perfeito para quem tem hérnia de disco é o Pilates. Caso, né, por N motivos você não possa fazer o Pilates, recomendo que você assista, né, veja, procure na internet alguns vídeos que são de aulas de Pilates, que você consegue fazer os exercícios em casa, porque tem um Pilates que a gente faz no estúdio, que é com os equipamentos específicos de Pilates, que é ótimo, é muito bacana, mas eu sei que ele não é acessível para todo mundo, tá? O Pilates, ele infelizmente não é uma atividade muito barata, tá? Mas se você puder, tiver condições financeiras, o Pilates é o perfeito. Se você não puder, eu recomendo que você procure algum instrutor, alguma atividade online e repita esses exercícios em casa. Exercícios, então, de alongamento e exercícios de fortalecimentos que são específicos para a coluna, tá? É fortalecimento específico para a coluna. Mais alguma pergunta? Acho que você conseguiu sanar as dúvidas que vocês mandaram. Muito obrigado por ter mandarem as dúvidas. Agradeço a Luana pela palestra, foi muito boa. Tirou vários mitos aí para a gente ter coragem de começar a fazer exercício, começar a mudar a rotina, né? Agradeço muito você, viu, Luana, por ter participado aqui, compartilhado conhecimento com a gente. E assim, essas dúvidas que vocês tiverem, vocês podem continuar mandando aqui. Aquelas que a gente não conseguiu responder aqui ao vivo, a gente vai entrar em contato com vocês, a Liga vai mandar um e-mail, um WhatsApp para poder responder, para que todos tenham um start aí para fazer atividade física, que é tão importante no contexto aí das doenças crônicas. Então, mais uma vez, muito obrigado, viu, Luana? Eu que agradeço. Isso, e agora para a gente começar a praticar, vamos fazer agora um momento de movimento aqui na nossa palestra, na nossa live. Quero chamar aqui o professor Rick. Oi, Rick, boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Isso, o professor Rick também faz parte aqui da Liga. Tudo bem, sim, Rick? Melhor agora aqui com você.
E agora você vai ensinar para a gente como fazer alguns exercícios práticos, alguns alongamentos, é isso mesmo? Así mismo, Você, sí, vamos a trabajar. Tá bom. Vamos a trabalhar alguns exercícios e continuando a linha da fala de Luana, que vamos tentar entender o porquê e os benefícios da atividade física que vai ser conversado na seguinte aula. Também hoje, nestes 10 minutinhos, vamos fazer alongamento principalmente do membro superior, pescoços, tá? Pescoço e as costas, beleza? Tá. Para isso, preciso que vocês fiquem de pé, tá? Me acompanhem. Ok? Aparece bem? Tá. Primeiro que tudo, a respiração. Vou inalar, tá? E vou a botar. Respiro. Inalo de novo. E boto. Agora vou inalar, subo os braços. E tento chegar bem alto até chegar ao céu. Boto ar. Inalo grande. Vou botar o ar, vou expirar e vou descer bem devagarzinho. Desce. Sem dobrar os joelhos, tá? Sigue respirando, inalo grande. Aqui vamos ficar 15 segundos, tá? Respira. Tenta chegar bem pertinho do chão, tá? Sem dobrar joelhos, siga respirando, relaxa o pescoço, relaxa as costas, tá? Sente como o seu corpo começa a se alongar bem tranquilinho. Isso. Vamos para cima. Vértebra por vértebra você vai subindo, tá? Respira e sigue subindo. Sube. Sim, isso é, muito bem. Respira. Muito bem. Agora, vamos para o lado. Inalo grande. E vai para a esquerda. Isso. Vai sentir seu lado aqui esticando, tá? Respira. Inala grande. E volta. Isso. Respira de novo. Devagarzinho, vamos para o outro lado. Inalo. E vai para a direita. Isso é. Inalo. E exalo. Muito bem. De novo. Inalo grande. Mantém. Volta. Voltamos à posição inicial. Desce os braços. Isso, se recupera. Muito bem. Agora, pescoço. Tá? Vamos a inalar o ar, enche seus pulmões e vai descer seu queixo. Tá? As costas retas, olha aqui, reto. Não assim, tá? Tem sempre uma postura firme. Deixa cair a cabeça. E vai sentir aqui o pescoço como começa a se esticar, tá? Sigue respirando. Isso. Sempre é importante quando você esteja fazendo os alongamentos que seja tranquilo, relaxadamente, sempre curtindo e sentindo o que seu corpo está falando, tá? Bem devagar, vamos levar a orelha para o ombro, tá? A orelha esquerda para o ombro esquerdo, tentando não subir o ombro direito. Isso. Respira e volta. Inala grande. Volta o ar. Isso. Mais uma vez. Devagarzinho. Deixa cair a cabeça de novo. E vamos para o lado direito. Bem devagar, tá? Deixamos aí o ombro bem perto da orelha, perdão, perto do ombro, sem roubar, tá?
E fazer isto. Bem lá embaixo os ombros e deixa cair a cabeça para o lado direito. Inhala grande. Isso. De novo. Voltamos à posição inicial. E agora vamos olhar para cima. Inhala e sube. O queixo apontando o céu. Isso. Abre o peito. Eleva o queixo. Respira e fecha a boca. Respira com a nariz. Isso. De novo. Vai sentir aqui que o pescoço começa a se esticar, tá? Sempre devagarzinho e voltamos. Agora, muito importante, se você tem alguma dor no seu pescoço, faça somente na amplitude de movimento que você consiga fazer, tá? Não tem sentido se lesionar fazendo atividade física. Tem que ser uma atividade que você curta, que desfrute, certo? Tá? Se você consegue ganhar todos os benefícios que traz a atividade física. Perfeito. Agora, seu braço esquerdo para frente, vai cruzar e sua mão direita aqui no braço vai puxar hacia você, tá? Ali. Vai sentir que seu ombro começa a puxar. Aqui, ó. Tá? As costas retas, sempre respiro. Muito bem. Tá? Trocamos, solto e vamos com o outro braço. Sigue respirando. Isso. Um dos benefícios que traz a atividade física, e principalmente agora fazendo alongamento, é que você vai começar a perder aquela tensão muscular que normalmente faz que seus movimentos fiquem mais curtos, certo? Com uma amplitude de movimento mais fechada. Porém, às vezes termina pegando uma caixa, fazendo algo muito simples do cotidiano, né? Que termina fazendo que termine com uma dor que não precisa ter, principalmente por tanto tempo de manter aquela musculatura inativa. Quando você faz algum esforço, termina machucando ela por uma coisa tão simples que não deveria acontecer, né? Então, por isso é importante manter seu corpo ativo e assim você vive tranquilo, sem ter nenhum tipo de dor articular ou muscular que não deveria ter se você faz as coisas certas. Beleza? Bem, agora, mãos para frente, dedos para cima, olha aqui, e vamos puxar os dedos para trás, olha. Tá? O braço na altura do ombro, e vai sentir que os flexores dos dedos no antebraço vai sentir que, está puxando. Isso, está esticando. Aqueles músculos sempre são muito utilizados no dia a dia e esquecemos de dar aí alguma manutenção, né? Onde terminam fadigados pelo uso e sempre convém aí fazer um alongamento. Agora, os dedos para embaixo. Isso. Muito bem. Agora, os extensores que você está esticando. Isso. Sempre respirando. Lembre-se. Trocamos de mão. Dedos para cima. Importante que o cotovelo esteja esticado, tá? Não adianta estar assim. Sem roubar, beleza? Estica as costas retas. E vamos lá. Vamos soltar. Dedos para embaixo. E aqui, onde está o dorso da mão, você vai segurar e puxar para dentro. Tá? Sempre respirando. Controlando a força que você precisa. Tá? Não precisa
fazer muita força e terminar machucada. E daí, como já falei, é curtir este momento. Muito bem, solto. Agora os dedos. Dedo com dedo, aqui, certo? Tenta juntar as palmas e elevar os cotovelos. Aí. Isso. Dá para ver, né? Ali. Ótimo. Isso. Muito bem. Agora vamos separar as palmas, as mãos, e vamos a bater elas, tá? Y quiero dar un fuerte aplauso, como diríamos en español, por su primera aula de alongamento de estas 4 actividades que estamos haciendo para vocês con mucho cariño, ¿tá? Para que você consiga tener un mejor estilo de vida, manter una actividad física saudável no seu corpo y así ter os benefícios que ela traz. Aqui eu tenho anotado, para não esquecer, alguns dos benefícios que o alongamento faz para você. Presta atenção. Primeiro que tudo, ela proporciona o bem-estar físico e mental para quem faz ou praticante. Estimula o desenvolvimento da percepção do próprio corpo. Isso quer dizer que você está sentindo seu corpo. Normalmente, durante o dia a dia, estamos fazendo as coisas tão concentrados no que temos que fazer que esquecemos de escutar o que o nosso corpo está falando. E isso é importante não esquecer, porque às vezes terminamos doentes por não escutar o que nosso corpo fala. Tá? Além disso, reduz a probabilidade de desenvolver lesões musculares. Tá? Como falou Luana, a atividade física também ajuda a evitar lesões. Quando você trabalha o equilíbrio, tá? Evita ou melhora a condição que você tem para evitar as quedas. Se você tem uma queda, normalmente vai se machucar. Então, quando você tem uma boa propriocepção, ou seja, quando você sente bem seu corpo, tem um melhor equilíbrio. E ter um melhor equilíbrio, você tem um desenvolvimento de seu andar muito mais saudável e mais tranquilo, né? Também restringe os riscos de disfunções da coluna. Quando você faz alongamento, que é o que faz? Como as vértebras estão uma sobre a outra e a gravidade faz o trabalho, começam a ficar muito apertadas. E dentro dela tem um disco intervertebral, o que faz ele amortecer os impactos de seu dia a dia. Tá? Então, quando você faz alongamentos, faz que ela perda aquela tensão e você evite, por exemplo, ter hérnias de disco. Tá? Também melhora a postura, a atividade física e principalmente alongamento, diminui a tensão muscular e também estimula o cérebro, certo? A liberar serotonina. Não sei se já ouviram falar daquele hormônio, que é o hormônio do bem-estar. E que é melhor que estar bem, né? E também, como já falei, diminui a incidência das quedas e das câimbras. Aquelas câimbras que tanto dói, sobretudo de noite, que dão aí na panturrilha. Ai, nossa, certo que termina acordando com dor. Então tem que ir, pegar o pé, fazer alongamento, certo? Para poder liberar aquela tensão muscular. Então, tente sempre manter seu corpo ativo, fazer alongamento, porque vai ajudar muito. E com isso faz que seu bem-estar e seu dia a dia seja mais agradável, mais saudável. E que melhor se você faz acompanhado com alguém. Pode fazer com seu marido, com sua mulher, certo? Com sua filha, seu filho, com seus netos. Né? Que bom seria estar toda a família fazendo atividade física. Nossa, seria um momento tão gratificante, onde você vai curtir, vai estar em família e ter uma lembrança boa com seus familiares, né? Então, deixo convidado vocês para nossas seguintes aulas, certo? De nosso projeto de extensão da Lumes,
da medicina do estilo de vida. E é isso. Se tem alguma pergunta, podem fazer, que aqui posso ajudar vocês. Tá? Qualquer dúvida, fica atento. Isso mesmo, podem mandar aí no chat as dúvidas, a gente, aqui na Liga, a gente vai cuidar para responder cada dúvida de vocês. Quero agradecer o Rick pela parte prática aí, para a gente colocar a mão na massa, começar a fazer exercício físico, começar a sentir os benefícios. Eu também estava fazendo aqui, e às vezes a gente não para alongar o corpo, para respirar. É muito bom de manhã, quando a gente acorda, para dar aquela disposição, aquela energia. À noite também, fazer aquele alongamento para descansar, para relaxar. E o Rick, em cada semana, ele vai trazer para a gente uma aula prática, algumas dicas, e isso vai ser bom, porque cada semana a gente vai aprendendo novas maneiras de fazer alongamento, novas maneiras de aquecer o corpo. Então, muito obrigado, Rick. E no final do mês a gente também tem uma palestra com você. Sí, claro. Ahí vamos a trabajar. Voy a enseñar para você algunos ejercicios de actividad física. También vamos a continuar con algunas dicas de alongamento e entender o que faz a atividade física no seu corpo, no dia a dia, quando você tem uma regularidade da prática da atividade física, quando você é hipertenso, quando você é diabético, tá? E aqueles benefícios mudam vidas, sabe? E quero deixar um convite para que pense no caso de se você chega aquele momento que o médico fala, você daqui a um ano vai morrer, mas tem a solução de manter uma vida muito melhor se você muda sua vida, sua alimentação, sua qualidade de vida, faz atividade física, não vai ficar aqui nesta condição. Então, deixo aquela reflexão, porque depende de cada um de nós fazer a diferença e viver uma vida melhor, né? Com certeza. E fiquem ligados nas próximas semanas. Semana que vem a gente tem outra palestra. Vai ser uma médica geriatra e médica do esporte que vai vir falar com a gente. A gente vai ter um alongamento também com o Rick. Vocês podem tirar as dúvidas que surgirem. A gente, como eu disse, vai estar acompanhando vocês. E estou muito feliz de todos terem participado. Quero desejar uma boa noite. E agora a gente encerra a nossa primeira aula. Muito obrigado a todos novamente e até a próxima. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, se cuida. Tchau.